Terceiro vídeo seguido do Serginho? Sim. Mas fazer o quê? Eu quero terminar logo essa saga. Enfim, fala gente, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver o vídeo do Serginho do Amanhecer Parte 2. Cinemarte de verdade. Tá, vamos dar uma olhada. Amanhecer Parte 2. Nós Em print num bebê. finalmente chegamos ao final da nossa queridíssima saga Crepúscula. Uma saga cheia de altos e baixos, absurdos e inúmeras maluquices. E cá estamos, eu até tô um pouco emotivo de finalmente terminar essa saga. E pra mim esse é um dos melhores filmes da saga também, o nível de coisa absurda acontecendo. Eu só não gostei do final. Alto. Mas é isso, vamos Esse eu lembro do analisar o final. filme. Depois de uma abertura de 3 minutos, a gente descobre que o filme foi dirigido pelo Bill Condon. O nome do cara é praticamente Bill Camisinha, o diretor que não deixa passar porra nenhuma, só a do Edward. Tanto que a Bella engravidou. Mas com o nome desses a gente já espera que não vai ter nenhum furo de roteiro e mais nenhum furo em preservativos, porque se nascer mais uma criança de computação gráfica eu vou ter um troço. Aí o filme começa com a ressurreição da Bella, que agora é uma vampira, mostrando que a vida é bela. Ah, meu Deus do céu. Desculpa. E a primeira coisa que ela faz quando ela levanta é apertar a bunda do Edward. Oxi. E só depois ela lembra de perguntar o que aconteceu com a filha dela. Ela tinha esquecido que ela tinha parido uma criança. E antes de deixar a Bella ver a Renesmee, o Edward leva... Esse nome não dá, cara. O Edward leva ela pra caçar na floresta pra ela não caçar a própria filha dela. Quando ela descobrir que o bebê dela virou de computação gráfica, só Deus sabe como ela vai reagir. E aí ela se prepara pra atacar um viado na floresta quando ela começa a sentir o cheiro de um ser humano imbecil que tá escalando uma montanha a quilômetros dali. Sem equipamento nenhum. Ele só viu uma montanha. Acho que ele nem tava planejando escalar uma montanha. Ele tava passando pra ele ver uma montanha. Começou a escalar a montanha. Simplesmente começou a subir uma montanha, cara. E aí, o inútil o cara tem que... ainda faz um corte O destino do cara tá do outro lado da montanha, cara. Ele não tem tempo pra poder fazer toda a volta, sabe? É melhor subir e passar, sabe? braço e a Bella fica maluca com um cheirinho de sangue. Ela sai correndo pra atacar ele. E o Edward vai atrás pra impedir ela. Só que, assim, esse cara, ele já tá 100% morto, né? Vamos combinar. Ele tá com os 2 pezinhos no caixão, só falta jogar a terrinha por cima dele. Não ia fazer diferença ele morrer caindo da montanha ou morrer devorado pela Bella. Mesmo que esse cara sobreviva a essa escalada, esse cara, a expectativa de vida dele é muito baixa. Com esse QI negativo dele, ele não vai viver muito. Enfim, a Bella escala a montanha igual uma lagartixa, mas o Edward consegue ajudar ela a se controlar e não atacar o rapaz. E daí eles voltam pra floresta e ela caça uma onça, um tigre, um gato grande. De volta à casa dos Cullen, o Jacob aparece para se certificar que é seguro a Bella se aproximar da Renesmee, porque o Jacob agora deu um imprinting num bebê, e agora esse bebê é o motivo da razão da existência do Jacob. Essa coisa horrenda que a gente chama de bebê, agora é a grande razão de existência do Jacob. Então a Bella dá uma cheirada no Jacob e de tão fedido que ele é, ela perde até o apetite. E aí a Bella finalmente conhece o seu bebê de computação gráfica que me faz ter pesadelos toda vez que eu fecho meus olhos. E dá pra ver que nem ela gostou muito. Dá pra ver o olhar de decepção ao ver que ela pariu uma criança virtual. Acho que é a primeira criança NFT do mundo. A segunda é o bebê do Elon Musk. E eu entendo que eles optaram por fazer esse bebê de computação gráfica pra deixar o rosto dele mais parecido com o rosto da atriz que interpreta a Renesmee quando ela fica criança, mais crescida criança. Mas assim, bebê é tudo igual. Vocês sabem disso, né? Bebê é literalmente idêntico. Tipo, bebês que são da mesma etnia são todos idênticos. Não tem diferença nenhuma. Tanto que as pessoas vivem trocando os filhos na maternidade. Se o dia que eu for buscar o meu filho e tiver outra criança asiática na maternidade, eu vou criar com muito carinho e amor, mesmo que não seja o meu filho. Então, assim, não tem motivo nenhum pra você simplesmente não pegar um bebê aleatório e falar, é a Renesmee. Eles miraram no realismo e acertaram em cheio no bebê horroroso do Era do Gelo. E sabe o que é mais curioso ainda? A Renesmee era mais feia ainda! Você fala, não tem como ser mais feio. Tem como ser mais feio que isso. Antes deles decidirem que o bebê ia ser de computação gráfica, eles gravaram com um boneco que era tão horripilante que eles chamaram ele de Chuckesmee, porque ela parecia a filha do Chuck. Olha
cara dessa desgraçada, parece que ela sugou a alma de todas as crianças de uma vila da Indonésia. Ela parece um bebê e uma velha fumante ao mesmo tempo. Ela tem cabelo e ao mesmo tempo ela parece que tem calvície. Vai ser facilmente uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. A galera que é pró-vida vira anti-vida no momento que vê um negócio desse. Não sei como eles conseguiram dar vida a uma aberração dessas. Então assim, por mais feio que seja esse bebê de computação gráfica, ele poderia ser pior. Então, obrigado, eu acho. E ainda é um grande mistério pra mim como que o Edward conseguiu engravidar a Bella. Ele é praticamente um cadáver já, o sêmen dele deve ser leite em pó. E deve ser por isso que nasceu essa criança toda torta também. E quando a Renesmee encosta suas mãozinhas no rosto da Bella, a Bella começa a enxergar as primeiras memórias que a Renesmee teve de sua mamãe, que não são das melhores também, porque a Bella tá toda capenga, parecendo uma investidora de criptomoeda. E aí o Jacob finalmente conta pra Bella que ele teve um imprint com o bebê dela, e a Bella começa a arrebentar ele na porrada. Eu acho que nem no casamento eu vi o Edward tão feliz da vida assim. Daí o Jacob chama a Renesmee de Nessie, e a reação da Bella ao escutar isso é a melhor coisa do mundo. You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster? Você deu o nome da sua filha de... Você deu o nome da sua filha de Renesmee, você não tá em posição de criticar alguma coisa. Você já olhou bem pra sua filha? Monstro é uma descrição bem precisa dela, eu diria. Aí o Jacob tenta acalmar a Bella, dizendo que esse foi o motivo pelo qual ele e a Bella nunca deram certo, porque ele estava destinado à filha dela, que é um bebê. Ai, meu Deus do céu. Como assim? Primeiramente, que o motivo pelo qual ele e a Bella nunca deram certo é porque ela não tava afim de você. Não tem nada de não, porque era o destino. Não tem destino, cara. Você não gosta de você. Isso é chato, cara. Você dá imprint nos bebês, velho. E outra, cara, que esse negócio que ele fica falando, não, é porque a gente tá conectado, eu e esse bebê, eu tenho que proteger ele. Cara, você não tem nada com esse bebê, você não é nada dele, cara. Você não é primo, você não é tio desse bebê. Deixa o bebê em paz, cara. Por mais que ele seja um bebê virtual, deixa ele em paz. Por mais que ele seja só uma criptomoeda, deixa ele em paz, cara. Mas eventualmente a Bella parece aceitar essa ideia, e a Renesmee agora vai ter que crescer com um maluco obcecado por ela, que inclusive já beijou a mãe dela. Pelo menos ela não é de verdade. Daí a família Cullen decide dar um presente pra Bella pra comemorar a transformação bem sucedida em vampiro. O Edward e a Bella ganham uma cabana na floresta pra eles morarem juntos, junto com a filha deles. E a primeira coisa que eles fazem, obviamente, é o coito sexual. Ah, velho. Eu só fico imaginando as crianças de 12 anos indo assistir esse filme nos cinemas com as suas mães, o quão constrangedor deve ter sido. Se você foi uma dessas pessoas aí que foi assistir com a sua mãe, me diga como foi a experiência. Daí eles fazem a maior algazarra e a Bella diz que ela jamais vai conseguir parar de realizar o coito sexual, porque eles não ficam cansados, eles não ficam com sede, eles não ficam com fome, mas isso tudo é anulado pelo fato que eles têm uma criança pequena pra cuidar. Você sabe disso, né, Bella? Parece que a Bella às vezes simplesmente esquece que tem um ser humano, que eu não sei se pode ser chamado de ser humano, que depende dela agora. No dia seguinte, a Bella fica sabendo que o pai dela, o Charlie, está morrendo de preocupações com a filha, porque ele não teve notícia nenhuma ainda dela. Mas agora que ela virou vampira, eles vão ter que contar pro Charlie que ela morreu, porque se os Volturi ficarem sabendo que algum humano sabe dos segredos dos vampiros, eles vão ter que matar o Charlie. E aí eles também precisariam se mudar dali pra não correr o risco de ninguém ver a Bella viva ainda andando por aí. Mas eles não pararam pra pensar o quão suspeito isso iria parecer pro Charlie, que inclusive é um policial! A filha do cara simplesmente morre na lua de mel sob circunstâncias extremamente suspeitas, e aí logo em seguida a família do cara simplesmente desaparece de lá. A filosofia dos Cullen sempre foi se manter desapercebido, sem chamar nenhuma atenção, sem levantar nenhuma suspeita. Mas esse plano deles de simplesmente desaparecer, com certeza iria fazer com que o Charlie colocasse eles em todos os jornais do país. E aí sim, os Volturi iriam matar todo mundo, cara. Esse é o plano mais burro que eu já vi. E o Jacob, que não quer que os Cullen se mudem, porque ele não quer ficar longe do bebê NFT, vai até o Charlie e conta pra ele que a Bella tá viva, só que agora ela tá um pouco diferente. E pra ilustrar melhor o que ele tá tentando dizer, ele fica pelado na frente do Charlie e se transforma num grande cachorro. O Jacob já deu um beijo forçado na Bella, já deu imprint. O mais legal é que ele não precisa fazer isso. Todas as vezes que
que ele se mudava em lobo, ele só rasgava a roupa e dane-se. Não, mas agora... Não. Não, mas infelizmente eu tenho que te mostrar um segredo. Tem que te mostrar um segredo aqui, ó. Aí tira tudo antes de sair. Entendi na filha dela e agora mostrou a rola pro pai dela. Pelo bem da família Swan, eu espero que ele nunca encontre a mãe da Bella. Deixa essa família em paz, cara. O que eles fizeram pra você? Daí o Charlie vai ver a Bella e ninguém conta pra ele que ela virou uma vampira, né? Eles só falam que ela tá um pouquinho diferente agora. E ele nem percebe tanta diferença assim, porque ela sempre teve cara de morta, essa menina. E ele também conhece o bebê NFT, que eles inventam que é uma sobrinha do Edward que eles adotaram. Seria mais convincente dizer que ela foi concebida por uma impressora 3D. Pouco tempo se passa e a Renesmee cresce pra caramba num ritmo muito acelerado e incrivelmente ela continua uma aberração, tal qual uma NFT, ela só fica cada vez mais deprimente. E num dia, brincando na neve, a Renesmee é vista pela Irina, que é uma prima dos Cullen. E ela obviamente fica aterrorizada com o tamanho aberração da natureza que é a Renesmee e ela corre até os Volturi pra denunciar que os Cullen têm uma criança de computação gráfica. Puta X9 essa mulher, cara, ela não é prima deles? E na hora Alice já tem uma visão do futuro, prevendo a chegada dos Volturi, querendo matar toda a família Cullen por causa da Renesmee. Sinceramente, eles merecem mesmo. Daí o Edward explica que a Irina provavelmente achou que a Renesmee era uma criança imortal. Deus me livre esse negócio ser imortal! Mas enfim, as crianças imortais eram crianças humanas normais que eram transformadas em vampiras. E essas crianças tinham uma sede de sangue incontrolável e elas tacavam terror, matavam muita gente, dizimavam vilas inteiras. Mas olha que coisa mais linda eles de casaquinho. Por isso que os vampiros baniram isso, eles consideram um crime hediondo você transformar uma criança num vampiro. Uma criança NFT, tudo bem. Então Carlinhos decide usar a sua grande rede de contatos para conseguir várias testemunhas que possam confirmar que a Renesmee não é uma criança imortal, ela só é muito feia. Mas um pouco antes dos Cullen partirem nessa jornada, a Alice e o Jasper simplesmente picam a mula, desaparecem de um dia pro outro, deixando um recado de se vira aí. Eles não entendem nada, mas eles partem pra jornada deles mesmo assim. E eu não sei por que eles não vão a pé, sendo que eles são mais rápidos a pé e eles estão lutando contra o tempo pra salvar a família deles. E obviamente que todo vampiro se assusta ao se deparar com essa criança horrorosa que tem um filtro de face app aplicado no rosto dela o tempo todo. Mas convenientemente a Renesmee tem o poder de compartilhar as suas memórias ao tocar numa pessoa e todo mundo é convencido de que fato ela foi parida pela Bella e não pelo próprio Beelzebub. E aos poucos eles vão conseguindo aliados pra testemunhar a favor deles, enquanto o Aro também avança em direção a eles, matando qualquer um que possa se aliar ao Carlinhos. Ó, antes que alguém fale que... Eu talvez não esteja prestando atenção no vídeo, porque eu tô olhando pra baixo aqui. Eu só tô cortando essa parada aqui. Por algum motivo, é porque isso aqui apontou, eu tô deixando redondinho assim. Porque eu sou bem hiperativo e eu não consigo parar e ficar olhando pra um vídeo parado. Tem que estar fazendo uma coisa. Todo vídeo eu sempre tô fazendo uma coisa. Inclusive eles matam um vampiro japonês. Já não tinha muita diversidade étnica nessa saga, agora tem menos ainda. Tinha um vampiro negro, ele morreu. Tinha um vampiro japonês, já era. Depois de resolver o rolê com a Renesmee, a pauta da semana que vem dos Volturi vai ser a representatividade no mundo dos vampiros. Daí a Bella descobre que o poder dela é o escudo. Ela consegue anular o poder dos outros vampiros. Mas se é tão bom assim, como que ela engravidou então? As sementinhas do Edward ela não anulou. Ela começa a treinar para conseguir projetar esse escudo nos outros e proteger os seus aliados. E o Edward é feito de cobaia. Ele fica levando choque até ela aprender como que faz isso. E é muito bonita a forma com que ele olha para sua esposa, com muita ternura e plena confiança de que a esposa dele vai conseguir proteger ele. De noite, a Bella começa a ler um poema muito chato pra criança para fazer a Renesmee dormir. Tipo, a Bella, ela gosta de literatura. Ah, vá, que ela gosta de literatura, né? Até pá, não. Sério que a Bella gosta de literatura? Nossa, que inovador. Mas enfim, a Bella gosta de literatura. Esse é tipo um poema que ela gosta, ela estuda. Não é pra criança. Criança nem gosta disso. Criança gosta de história que tem arma de fogo e carro tunado. E a Renesmee fica tão frustrada que ela até vira uma criança de verdade, provavelmente só pra conseguir cagar na cabeça da Bella. Mas finalmente, cara, essa criança parou de ser computação gráfica, demorou demais. E a Bella encontra uma mensagem escondida da Alice dentro do livro do qual ela arrancou a página pra escrever o recadinho dela de tchau. Porque essa mensagem era algo que só a Bella poderia ver
sobreviver, já que ela é imune aos poderes de ler mente do Aro. Então a Bella deixa a Renesmee junto com o Charlie e o Jacob, e o Charlie nem se importa que a Renesmee cresceu 10 anos da noite pro dia e agora ela não é mais de computação gráfica, e a Bella vai atrás de um tal de Jay Jenks, que é o contato que a Alice deixou pra ela. Ele é um falsificador de documentos que forjou um passaporte falso pro Jacob e pra Renesmee, pra ele fugir com a Renesmee caso dê merda com os Volturi. Só que assim, o nome do Jacob nesse passaporte falso é Jacob Wolf. E ele é da mesma cidade que o Jacob. Que merda de identidade falsa é essa? Mudou só o sobrenome dele, agora tá impossível de encontrar ele. Nossa, cadê o Jacob? Eu só consigo encontrar esse tal de Jacob Wolf. Caramba, pra onde será que ele foi? Esse é o pior falsificador de documentos de toda a história. E o pior de tudo é que a Bella simplesmente aceita isso numa boa. Bella, sua filha tá 100% morta se ela tentar entrar em qualquer aeroporto com essa identidade falsa. Vou encontrá-la em 5 minutos. Jacob Wolf! E aí, numa noite, os vampiros da Aliança do Carlinho se reúnem na floresta pra acampar e fazer uma fogueira. Sendo que literalmente ninguém dali sente frio. E eu tenho quase certeza que todo mundo ali também enxerga no escuro. É todo mundo vampiro. E o Jacob, ele até esfrega as mãozinhas dele como se ele tivesse com frio. O maluco ficou sem camisa no topo de uma montanha nevada e agora vem com essa de fogueirinha. E se a fogueira é pra esquentar a Renesmee, também não tá servindo de nada, porque ela tá longe da fogueira e ela tá numa barraca junto com a Bella, que é uma pedra de gelo agora. Enfim, quando os Volturi chegam em Forks, os Cullen os recebem, dizem que eles são inocentes e que a Renesmee não é uma criança imortal. Então o Aro pede pra ler as memórias do Edward pra confirmar a veracidade dessa informação. E ele faz uma expressão meio perturbadora, tendo em vista que ele provavelmente acabou de ver as memórias do Edward macetando a Bella. E quando ele conhece a Renesmee cara a cara, ele dá uma risada mais esquisita ainda. Se ele tá achando graça agora, imagina se ele tivesse conhecido ela na época que ela era filha do Chuck. Então a Renesmee mostra suas memórias pro Aro pra provar que de fato ela nasceu da Bella, por incrível que pareça. E agora, convencidos de que os Cullens realmente são inocentes, os Voltures vão lá e matam a X9 queimada. E a família dela fica completamente revoltada, querendo retalhar os Voltures, só que o Edward consegue acalmar elas. E mesmo assim, o Aro ainda se sente ameaçado pela existência de um ser humano híbrido de vampiro. E ele usa o argumento de que não tem como saber o que essa criança vai se tornar no futuro. E a gente sabe o que ela vai se tornar no futuro. Ela vai ser computação gráfica de novo. A gente viu na cabeça do Jacob quando ele deu imprint no bebê. Ela vai virar a Lu do Magalu quando ela crescer. Então eu até consigo entender a preocupação do Aro. E bem nessa hora chega a Alice e o Jasper, e a Alice pede pro Aro ler as memórias dela pra mostrar a visão de futuro que ela viu, pra poder provar que a Renesmee não representa risco algum. Mas mesmo depois disso, a Alice percebe que o Aro não quer mudar de ideia, ele já decidiu que vai matar a Renesmee, e ela sinaliza pro Jacob fugir com a Renesmee. Da Alice dá um chute no queixo do Aro e os Volturi prendem ela, e o Carlinhos avança raivosamente pra cima do Aro, que arranca a cabeça dele. E nisso vai todo mundo à loucura, porque você matar o Carlinhos é o equivalente a você matar 5 gatinhos afogados. E aí uma batalha fervorosa se inicia com baixas dos dois lados. O Jasper morre, o Seth e a Lia morrem, o Kyles morre, o vampiro velho morre. Enfim, é um banho de sangue. É uma das batalhas mais brutais que eu já vi num filme adolescente. Um monte de gente perde literalmente a cabeça nessa batalha. E eu só não entendo por que nessas batalhas o Jasper nunca usa o poder dele de controlar as emoções. A própria... Legal que tem o meme lá da cabeça de rolha. O pessoal vai lá assim do cara. Saiu. A autora já explicou como funciona o poder dele. Ele consegue controlar a pulsação e os níveis hormonais dos outros. Ou seja, é muito fácil para ele ganhar essa batalha. E eu já falei isso. Ele pode simplesmente causar depressão em todo mundo. O cara é o maior inimigo do Setembro Amarelo. Por que ele nunca usou isso a favor dele na batalha? E tem uma tesoura gigante na casa... E o pior, mano, não é nem uma... Ele pode nem causar depressão de mente mesmo, pode causar depressão física também. Dos Cullen também, por que ninguém usa isso daí pra cortar umas cabeças? Aliás, por que tem uma tesoura gigante na casa dos Cullen? Que cabelo é esse que eles precisam cortar que tem uma tesoura de Itu lá? E aí no final dessa batalha horrorosa, sanguinolenta, o Edward e a Bella conseguem matar o Aro. Essa foi disparada a sequência mais emocionante, mais impactante de toda a saga. Foi a primeira vez que eu senti adrenalina de verdade, que eu senti
senti que realmente tinha muitas vidas em jogo, porque nos outros filmes não morre nenhum mocinho, acho que morre tipo um velho. E nessa batalha, pela primeira vez, os mocinhos morrem, e você fica com medo do que vai acontecer, se até o Carlinhos morreu. Então essa batalha pra mim foi o ponto mais alto de toda a saga, porque eu acho admirável a coragem de matar tanto personagem querido e de forma brutal ainda. Parabéns, Stephenie Meyer, não só pela coragem, mas também porque acho que isso engrandece muito a história dos personagens. Eles morrerem fazendo esse sacrifício heróico. Cara, eles se tornaram mártires, eles sempre vão ser lembrados por esse sacrifício. O Carlinhos é o cara que morreu pra defender a família dele até o fim. E eu acho isso muito bonito, cara. E foi nesse momento que eu... E foi nesse momento que eu comecei a odiar Crepúsculo. Fiquei 200% crepusculete. Mas isso durou muito pouco. Porque nada disso é real! Nada disso aconteceu. Nada aconteceu. Nada disso aconteceu. Era tudo parte da visão do futuro da Alice que ela tava compartilhando com o Aro. Era tudo uma fanfic da Alice. O Aro ainda tá com a cabeça dele, o Jasper não morreu sendo um completo inútil na batalha. Nada disso não teve. Não aconteceu. Nada disso aconteceu, galera. Pode ficar tranquilo. Eu retiro tudo que eu disse. Devolve meus elogios, eu retiro. Eu nunca me senti tão traído assim. Acho que a única descoberta que me machucou mais do que essa foi quando eu descobri que 365 dias existe mesmo. Não foi um sonho que eu tive. Eu queria que os Volturi tivessem tudo sendo massacrado nessa batalha. Eu teria adorado. Enfim, o Aro fica com anos na mão depois de ver esse futuro em que ele é decapitado e começa a recalcular sua rota. E a Alice também trouxe um rapaz que é meio vampiro e meio brasileiro pra provar que eles são gente do bem e que eles podem se alimentar tanto de sangue como de comida humana normal. Só que, assim, a gente já sabia disso, né? Ou a Renesmee não comeu nada até hoje. A gente sabe, né? O que ela pode comer ou não pode comer, né? Crepúsculo. O que a Renesmee tava comendo até hoje, hein? Crepúsculo. Eles estavam alimentando a menina com uma bateria de carro? Crepúsculo. Eu não entendi porque a informação que esse rapaz trouxe tá sendo tratada como uma informação nova. Uma informação reveladora, revolucionária. Tá todo mundo assim, ela pode comer comida de gente normal e sangue também? Bom saber. E aí o Aro consegue o argumento perfeito dele pra deixar a batalha e fala, nossa, gente, não, tá tudo bem, então vamos embora, né? O que a gente vai fazer aqui? E no final do dia, o Brasil simplesmente salvou a vida de uma criança NFT. Esse cara nem é brasileiro, cara. Então os Volturi vão pra casa, todo mundo comemora, e a Alice começa a enxergar o futuro dessa linda família tradicional composta por 2 pais vampiros, uma criança de computação gráfica e o cara que deu imprint num bebê. Não tem como não torcer pelo bem dessa família. Daí no finalzinho do filme, a Bella aprende a desativar o poder de escudo dela e o Eddard consegue pela primeira vez ler os pensamentos dela. E aí vem a cena que faz todo mundo chorar, porque começa a passar um flashback, começa a passar toda a trajetória deles desde o primeiro filme. E eu posso ter ou não marejado os olhos assistindo isso. Chorado igual uma garota de 12 anos que foi no cinema assistir Crepúsculo com a mãe dela que tá puta que teve um monte de cena de sexo. E é assim que termina Crepúsculo, a grande saga Crepúsculo. E o meu veredito final pra essa saga é que ela é simplesmente maravilhosa. Mesmo que tenha muitas galhofas, coisas muito esquisitas, questionáveis, coisas engraçadas que não eram pra ser engraçadas. Chegou no final e eu tava emocionado, cara, vendo todo o flashback ali, a trajetória deles. Eu tava emocionado vendo isso. Pra mim, essa saga é muito boa sim, mas você gostando ou não de Crepúsculo, você tem que admitir que depois de Crepúsculo não teve nenhuma saga adolescente que conseguiu o que Crepúsculo fez. Acho que só Jogos Vorazes que chegou perto, mas mesmo assim não conseguiu os mesmos números que Crepúsculo, não conseguiu ser esse fenômeno cultural que foi Crepúsculo. Então sim, Crepúsculo é um grande patrimônio mundial. Então muito obrigado por acompanhar até aqui, deixa um gostei se você gostou do vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe nos comentários mais sugestões de vídeos, veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Seijin que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Falou.